Origens do Sabor. Patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A produção de vinhos na Serra Gaúcha começou com a chegada dos primeiros imigrantes italianos lá no século XIX. O clima e o solo da região são considerados os melhores do Brasil para o terroir das uvas de espumantes. E claro, que a combinação de grandes e pequenos produtores, tradição e tecnologia fazem da região uma referência nacional de enologia. Vamos abrir uma garrafa para comemorar o produto que tem história e sabor do nosso Brasil? Sim, saúde, sucesso ao vinho brasileiro. Hoje vamos conhecer a origem dos vinhos e espumantes do nosso país, que já tem certificação de qualidade e denominação de origem. De quebra, conhecer a história de um enólogo que dedica a sua vida à sua grande paixão. E claro, contemplar toda essa beleza da Serra Gaúcha, um lugar que você precisa conhecer. Eu sou Renato Bueno, sou jornalista e cozinheiro e estou rodando o Brasil juntando minhas duas paixões, sempre em busca de sabores e boas histórias. Afinal, curiosidade e fome nunca faltam por aqui. Depois de conhecer a origem da massa do cacau lá em Gramado, seguimos para Bento Gonçalves, ainda na Serra Gaúcha. Fomos para a vinícola Valmarino, conhecer o seu Marco Salton, gente boa, viu? Ele é um dos poucos produtores locais que ainda trabalha de forma artesanal. É um profundo conhecedor e apaixonado pelo que faz. Mas logo na chegada, uma coisa me chamou a atenção. Onde estão as uvas? Ué, não vem delas a origem do vinho que procuramos por aqui? A parreira está assim nesse momento, o seu Marcos estava me explicando, porque já houve a colheita. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um campo que já está brotando também um pouco mais da uva. A gente está no inverno, então no inverno as folhas caem, a videira está em repouso, em dormência, e ela precisa em média de 400 a 500 horas de frio, abaixo de 7 graus, para ter uma boa dormência. Para agora, na primavera, quando começar setembro, ela brotar e vir com toda a força. As uvas mais precoces já está começando a brotação agora, início de agosto. Essas que vão ser colhidas em janeiro. As uvas tardias vão brotar em setembro e a colheita delas só em março. São quantas parreiras e quantas variações e espécies de uva que tem? No Brasil se cultiva mais de 100 espécies de viníferas, uvas viníferas para vinho. Região da Serra? A Valmarino cultiva 17 uvas diferentes, 17, em 21 hectares. Então cada uva tem o seu ciclo, uvas brancas para espumante, uvas brancas para vinho, uvas tintas para vinhos mais jovens e uvas tintas para os vinhos mais encorpados e envelhecidos. Vamos ver o campo que está começando a brotar então? Vamos lá dar uma olhadinha. Vamos lá. E para a gente entender bem a origem dos vinhos e espumantes, nada melhor do que ver de perto o nascimento da uva, Nós chegamos no momento certo, bem no final do inverno, quando as plantas já apresentam o famoso choro da videira. Mas calma, nesse caso aqui é um choro bom, porque mostra que elas já estão ativas e absorvendo a água do solo, prestes a brotar. E se você olhar aqui já dá para ver o cachinho, ali é o cachinho da uva ali, mal é mal que vai florescer e tal. Mentira! É um embrião. Olha isso, cara. Já depois da terceira folha já sai o cacho da uva. Na terceira folha. Linda. Esse aqui o cachinho tá ali, bem pequeno aqui. Ali já tá um pouco mais, olha só aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se brotar tudo, mais vai de dar 10, 11 brotos com 1 a 2 cachos cada um.
podemos ter aqui de 10 a 20 cachos de uva nesse galho. Olha só. E claro, com todas as folhas e tudo mais, né? Então é só o início de todo o Que estágio. privilégio conseguir ver já esse brotinho nascer. E ó, ela tá chorando ainda. E Tá chorando. E tá abrindo. Mas depois que abre, para de chorar. É isso aí. Que vai cicatrizando, né? É, chora não, videira. Daqui a pouco dá tudo certo. Mas para essa planta chorar e brotar, o solo tem que estar como? Bem preparado. O seu Marco estava me explicando aqui que aqui em vez do trigo eles plantaram a ervilhaca, que na raiz dela nascem esses gominhos, esses pequenos tubérculos que vão fixar o nitrogênio no solo, que vai garantir a qualidade também do que fruto. vai Então, servir para videira. essa parte aqui é extremamente importante. Sim. Talvez não tão bonita, eu vejo beleza aqui, sim. mas talvez quem passe não dê muita atenção, mas é uma das fases mais importantes do processo. O próximo vinho está nascendo daqui. Então você pensa, tudo é como na vida é o equilíbrio. O equilíbrio do solo, com o clima ajudando, né? A videira estando bem nutrida, brotando, florescendo, né? Então é toda essa continuidade, né? Que tem que ter para tudo dar certo e chegar lá na frente, colher uma uva bem madura, no ponto, para se ter aquela qualidade no produto final. Começa aqui. Começa aqui, do No campo, solo. do solo. Isso é importante. Essa é a origem do vinho e do espumante de muita qualidade produzido aqui na Serra Gaúcha, no nosso Brasilzão. É isso aí. Ficou bonito, né? É, não, tá bem. Tão importante quanto o cuidado com o solo é a poda de inverno, a famosa poda seca. Agora eu fiquei pensando, o que eles estão fazendo? Eles estão arrancando alguma coisa ali? Sim, eles estão fazendo a poda seca, que seria a poda de inverno. A videira estava em dormência, vai começar a brotar, então tem que eliminar uma parte dos galhos dela onde tem as gemas. As gemas é a parte frutífera também, mas você está revigorando a planta. Não pode deixar toda aquela galharia, porque senão ela não vai ter força de vegetar. Então se reduz a 1/3 ou 1/4 a carga de gemas. Vamos dizer, a grosso modo, 50, 60 gemas por planta vai ficar. Mas que podem render 60, 80 cachos ou 100 cachos de uva. E só de olho ali eles vão numa agilidade. Sim, é só com a tesoura ali, ó. Dar uma mão de tesoura. É. A galera aí fazendo a videira chorar. Vocês que são os culpados. E aqui é um vinhedo de Chardonnay. Esse vinhedo é do ano de 98. Então é um vinhedo que tem 24 anos de idade. 24 anos. Plantado em 98 esse vinhedo. E ainda é um dos mais antigos. Não, é que quando você poda todo vinhedo, né? Porque a seiva, o choro na verdade é a seiva que está circulando. A videira, entre aspas, é uma bomba de puxar água do solo. As raízes puxam e mandam para cima para alimentar a parte aérea. Então ela vem com toda a força. Eu vejo o senhor falando assim, seu Marco, com tanta paixão. Sei que o senhor é agrônomo, estudou isso e tem muita propriedade para falar, mas é paixão, né? Dá para perceber. Tem que ter envolvimento, né? Eu acho que isso é importante, né? E a gente faz com gosto. Faz parte disso todo dia? Sim. Observa de perto, acompanha, põe a mão na terra. Acompanha o vinhedo, acompanha o vinho, então tem toda... E ainda estar junto com os consumidores é importante. Que o momento bom é na taça, né? Na taça. Apreciando uma comida e tal. E deve ser tão legal, né? Quando você vê alguém bebendo que você produziu aqui da terra, desde o cuidado ali com o nitrogênio, que vai usar menos fertilizante, porque se a terra estiver bem preparada, então resulta numa qualidade. Isso me lembrou uma coisa, vou mostrar um vídeo, um recado especial aqui para o senhor. Olha só. Olá, Marco, tudo bem? A indicação geográfica é baseada na qualidade e na origem do produto. Nas características de fazer determinado produto em determinada região, conforme as condições que essa região oferece. Clima, solo, o saber fazer. A indicação geográfica, ela tem duas espécies. A indicação de procedência, que se refere à notoriedade da região em produzir aquele
vinho espumante, e a denominação de origem, que traz as características da questão geográfica, do clima, do solo, fatores humanos, fatores naturais na produção de um vinho de espumante. Hoje no Brasil, nós temos 7 indicações de procedência e uma denominação de origem, que é do Vale dos Vinhedos, que é a primeira do Brasil. Um produto, um vinho espumante com selo de indicação de procedência ou denominação de origem, ele mostra a qualidade desse produto, valoriza a produção, valoriza o território, agrega valor ao produtor. Ele traz também um desenvolvimento do território, pois os produtores se associam e conseguem se fortalecer na sua produção e comercialização, e promove também o enoturismo, que nós vimos aqui na região, que está muito fortalecida a partir dos produtos com a indicação de procedência e denominação de origem. Me fala um pouco sobre a denominação de origem, por que a terra aqui na Serra Gaúcha, em Pinto Bandeira, é uma terra boa para um vinho e um espumante de qualidade? Bom, isso aí são muitos anos de observação, né? Comprovando através do produto lá na frente que ele tem qualidade. Aí a gente volta para o campo e vê que a nossa terra tem esse diferencial. A maturação das nossas uvas são ideais para a produção de grandes espumantes, a exemplo da França, da Itália, Franciacorta e outras regiões do mundo. Então a gente tem um grande potencial, basta explorar. Então agora a gente está descobrindo isso e está trabalhando cada vez mais fortemente, né, com essas variedades adequadas para o melhor espumante, tendo todo esse manejo do ciclo para ter produtos superiores lá na ponta, espumantes de qualidade, espumantes desde, como eu disse lá atrás, frutados e jovens, até os espumantes mais complexos. Maravilha! Agora eu fiquei muito curioso para saber depois do processo que esse pequeno cacho cresce, vira uva, tem a colheita, para onde ele vai e como que ele vai chegar na minha taça. O senhor me mostra esse processo todo? Sim, depois lá a gente vai ver. E tem uma palavra-chave que a gente tem que falar, que é a questão terroir. Talvez muito, é uma questão a ser desvendada. O que é o terroir? O terroir é o conjunto de tudo. É o conjunto do solo, do clima e da mão do homem. Olha. Mas contando sempre com a natureza. É a natureza que faz isso. Mas a mão do homem que vai dar o diferencial. Por quê? Tá muito poético esse programa hoje, rapaz. É aí que tá, né? Então a gente vai descobrindo o terroir, a aptidão dessas variedades nessa terra, a expressão da terra que vai estar lá no produto. Maravilha. Vamos ver o terroir na taça? Vamos ver. Agora que nós entendemos o solo e como acontece o cultivo da uva, chegou a hora de mergulhar ainda mais nesse universo e ver como a uva se transforma no vinho que tanto amamos. E chegou a hora de conhecer os segredos e mistérios dessa bebida que nos encanta há mais de 8.000 anos. E é aqui, ó, na Vinícola do Marco, que nós vamos entender os caminhos que transformam a uva, que foi colhida ali manualmente, cacho a cacho, em vinho. Seu Marcos, lá fora estava quente, um quente do sul, mas quando a gente entra aqui é gelado, eu senti frio. Sim. Por que a temperatura aqui ela precisa ser mais baixa ou é só uma coincidência? Sim, não, ela precisa ser mais baixa. O vinho é um dos fatores principais, né, primordiais para ter um vinho de qualidade, é manter a temperatura. Manter a temperatura sempre abaixo dos 18 graus seria ideal para o vinho, que aí todo o processo ocorre lentamente. Isso é bom para a qualidade do vinho. Depois que a uva é colhida, pisada, que ela vem para cá, me explica um pouco sobre essa... Quando que ela vem para cá? Porque ela veio para cá, entrou no tanque, a gente não a vê mais, mas só vai acompanhando um processo. Na verdade, a uva entra ali pela parte superior, onde ela vem do campo, né, colhida manualmente, cacho por cacho, chega ali em caixas de até 20 quilos, né? E aí é pesada essa uva para ter um controle do rendimento. Quanto de uva vai render em líquido? Aproximadamente 70% é o rendimento.
1 kg de uva 700 ml. Então, 1 kg de uva daria quase uma garrafa. Para qualquer qualidade de uva. No geral, é um 70% o rendimento, né? 65 até 75, uma média de 70%. Aí a uva é depositada... Aí a uva é passada numa máquina para tirar o cachinho ou o engaço da uva, né? E separar os grãos. E os grãos, no caso da uva tinta, vão ser levados para o tanque para fermentação. No caso da uva branca, a gente prensa a uva diretamente. Então se joga numa prensa, uma prensa pneumática, com ar comprimido, que tem uma lona dentro e ela acaba saindo o suco da uva, fazendo a prensagem. E são vários tanques aqui, porque daqui também sai o espumante. E para se fazer o espumante, precisa ter um vinho. O espumante sai de um vinho base. Então, assim, vamos lá, o vinho branco, o vinho base espumante tem toda uma característica. Você tem que preparar um vinho, como eu disse, um vinho muito delicado, com baixo teor alcoólico, com bom nível de acidez e com aromas levemente frutados. Para quê? Para ocorrer o espumante, ele vai levar uma segunda fermentação. Então, você tem que dar condições para as leveduras do fermento poder transformar o gás carbônico dentro da garrafa, transformar o açúcar em álcool e gás carbônico dentro da garrafa. Então a gente faz um vinho base para o espumante, né, com as uvas, principalmente Chardonnay, Pinot Noir, uvas ideais para espumante, como champanhe na França, né? E aí ela faz o vinho base, depois a gente vai refermentar esse vinho base dentro da garrafa para ter a formação das borbulhas de gás carbônico, espumante de pressão. E com isso, essas leveduras vão dar estrutura, elas passam sabores para o vinho base, vinho espumante. Então vai ter sabores amanteigados, sabores mais evoluídos, de pão, um leve tostado, vai dando, a gente diz, complexidade esse espumante. E olha, já virei fã do vinho base, que tem o seu papel fundamental naquelas borbulhas que a gente gosta tanto, né? Mas eu fiquei curioso mesmo com essa infinidade de barricas. Quais vinhos elas guardam, hein? Quais segredos elas escondem? Para cada tipo de vinho precisa ser um tanque específico, uma forma específica? Ou não é. O importante de uma vinícola, ela tem que ser funcional, né? Tem que trabalhar. Então tu tem tanques de diferentes litragens, porque a gente fraciona muito o vinho. Vamos lá, eu tenho 5.000 litros, tinha aqui do Pinot Noir. A gente encheu lá 25 barricas de 225 São essas litros. barricas aqui. Essas barricas, encheu as barricas. Sobrou um pouco de vinho, 100 litros, 200 litros, 500, eu tenho que ter tanques menores. Porque o vinho tem que estar sempre cheio no tanque. Entendi. Ele não pode ter o contato com ar. Eu acho isso também, o vinho tem que estar sempre cheio, rapaz. Eu tô gostando dessa forma. Aqui tem alguma coisa? Aqui já encheram hoje. Tem vinho aqui dentro? Tem vinho. Eles tiraram um vinho que estava aqui, a gente fez um corte, um corte de 3 vinhos diferentes que estavam nessas barricas. Então aqui é uma variação, aqui é outra. E aí ele acabou enchendo com um Cabernet Sauvignon. Então, tiramos as barricas, lavamos elas dentro e fora. Existe uma maquininha para lavar ela, tirar, né, o depósito que tem, né, grudado na madeira ali, e depois já enchemos ela. Aqui é a nossa casa de envelhecimento. Deixa eu ligar a luz até aqui, deixamos de ligar a luz aqui. Vou passar aqui na parola. Olha o tamanho dessa garrafa, posso pegar uma? Pode. Essa aqui, quantos litros? Essa aqui é 3, mas tem a cheia tá aqui, né? Tem uma vazia, tem uma cheia aí. Claro. Essa é a cheia, ó. Uma rolha aqui, 3 litros de vinho. E o medo de fazer uma renatice aqui e derrubar alguma coisa. Mas vocês vendem assim de 3 litros? Sim. Rapaz, essa aí diz a Double Magnum. A garrafa é italiana e tem um vinho Cabernet Franc, é o vinho dos 25 anos da vinícola. Olha, rapaz! É um vinho que a gente estima ele uns 15 anos. Ele pode envelhecer nessa garrafa. Olha. Ele é safra 2020 e ele está uns 6 meses engarrafado. E daqui vai para rotulagem? Vai para rotulagem, que depois a gente tem lá já na comercialização, dá para mostrar. Então ali a gente tem a cave dos espumantes atrás, aqui a cave dos vinhos e a sala das barricas, a cave das barricas de carvalho.
Por que carvalho? Na verdade, como disse, o vinho é milenar, né? E a madeira de carvalho vem lá do continente europeu. E lá que o pessoal utilizava, né? Pensa assim, primeiro começou a fazer os vinhos nas ânforas. Primeiro nos cantis de couro, depois ânforas, e aí foi evoluindo para a madeira, né? A madeira. Hoje temos vaso inox. Mas a madeira ela tem uma propriedade de permitir o envelhecimento do vinho e passar alguns sabores, taninos, que é interessante. A única madeira que contribui é o carvalho, barrica de carvalho. Então, nós temos barricas de carvalho francesas e americanas. Então, cada uma tem a sua característica, cada uma vai contribuir de alguma forma. Essa etapa de envase e rotulagem é interessante demais. Claro que eu quis ver de perto todo o processo e também dar um quarto de volta nas garrafas e até que mandei bem. Essa aqui é uma etapa do processo do método tradicional ou champenoise que a gente fala. Que então ocorreu a segunda fermentação na garrafa, na cave, ali a temperatura controlada de 12 a 15 graus. E aqui é antes de ir para a comercialização. Então a gente coloca nesses pupitres, que são cavaletes de madeira, com o bico virado para baixo. E todos os dias vem uma pessoa dar um quarto de volta nessas garrafas. Justamente para quê? Para o depósito, o fermento e para a ponta da garrafa. Então você vai girando, olha como tem ainda aderida a lateral da garrafa. E aqui está o depósito que a gente vai eliminar esse depósito, que é o fermento. Por isso que fica Por isso que fica mais fácil tirar depois. É isso aí. Então depois daqui, quando ela está bem depositada no bico da garrafa, a gente vai levar para uma máquina que vai congelar. Pensa que a máquina fica a 40 graus negativo. Nossa. Então aqui, quando ela ficar poucos segundos a 40 negativo, congela. Fica uma pedrinha de gelo com todo o depósito. Aí a gente pode desvirar a garrafa, abrir, que tem a pressão, e vai expulsar esse depósito. Aí vai perder um pouquinho de líquido. E a gente completa com o mesmo espumante. E aí pode ser colocada a rolha e a gaiola. Então ele está em fase final do processo. É uma decantação inversa? Quase isso. É isso aí. Né? E se eu fizer agora, eu vou fazer um movimento que vai perder todo o trabalho. Já de alguns dias. Tem certeza disso? Ó, se desvirar a garrafa, ela vai juntar todo o depósito novamente e você tem que reiniciar. Né? Essa daí já vai ficar mais 30 dias agora. Olha, eu tô com muito medo de parecer alcoólatra nesse episódio, mas eu não resisti e pedi pro seu Marco pra me deixar provar um pouco do vinho direto do tanque. Ele foi buscar, já chegou aqui, rapaz. Foi buscar duas tacinhas e a gente vai provar de qual. Vamos provar aqui o nosso Cabernet Franc da safra 2022. Tá. Um vinho que a gente diz é uma criança. É um bebê? A uva foi colhida em março. Em março. E agora estamos ele está nesse tanque desde começando junho, agosto. Começando agosto, poucos meses ali, né? Então dá 5 meses o vinho. E pensa-se que é um vinho para 10 anos ou mais. Tá. Então depois daqui desse tanque ele vai para as barricas de carvalho, ficar no mínimo mais um ano e meio, para depois ir para a garrafa e ir para o mercado e aí sim, né? Ter esse tempo de guarda. Sucesso dele. Então vamos provar, deixa eu ver bem aqui, ó. Nossa, que cheiroso, hein? Saúde. Sucesso ao vinho brasileiro. É isso aí. Muito obrigado aí pela visita. Maravilha. Pelo programa. Marco, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido, por representar tão bem o nosso país no quesito de vinhos e espumantes. Foi uma honra conhecer. Muito obrigado. Obrigado a visita
Voltem sempre, vamos lá, sempre divulgando vinho brasileiro. É isso aí, mostrar o que é nosso, tem muita qualidade. Saúde, obrigado. Muito sucesso, vida e produtos nacionais. É isso aí. Certificados e qualificados. Obrigado pelo programa. Valeu a todos e convidados a conhecer a Serra Gaúcha. Venham conhecer. E apreciar cada vez mais e valorizar o nosso produto nacional. Muito obrigado. Conhecer a Serra Gaúcha foi um privilégio. Contemplar toda a beleza natural e sentir o clima temperado e úmido foram essenciais para que eu pudesse entender como a indicação geográfica é importante para o cultivo e o preparo do vinho. Aliás, quanto aprendizado, quanto cuidado. Aprendi que sim, o começo é importante. Não devemos pular etapas no cultivo e nem na vida. Cuidar do solo, da base, podar quando necessário, mesmo que isso tire algumas lágrimas. Cuidados diários, mesmo que poucos, como um quarto de volta, coisa pequena, mas que faz total diferença. Tudo isso vai resultar num futuro prazeroso, como abrir uma boa garrafa de vinho ou um espumante para celebrar as conquistas, os amigos que ganhamos no caminho e o fruto de uma vida cheia de alegrias e boas histórias. Agora, com energias renovadas, eu sigo meu caminho em busca de novos sabores. E aí, qual será a próxima origem que vamos encontrar? Eu espero por você. Até lá. Tchau. Origens do Sabor. Patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.